Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje, dando continuidade nas expressões algébricas, a gente vai falar sobre potenciação de monômios. Antes da gente começar a aula, essa é a nossa última aula do segundo bimestre, então eu peço que vocês se atentem às atividades, procurem se vocês já entregaram todas as atividades e se não entregaram, procure os professores responsáveis e entreguem, certo? Então vamos lá? Inicialmente, eu peço que vocês façam a leitura do livro didático da página 116, assistam essa videoaula e depois realizem a lista de exercícios. Para a gente começar, eu vou fazer a hora da correção, né, que é a resolução de um exercício da lista passada, que é da aula 10. Então, eu escolhi aqui o exercício 6 para a gente fazer junto. E o exercício fala o seguinte: se você dividir a expressão menos 27a² b² mais 7a² b² pela expressão menos 10ab mais 6ab, qual é o monômio obterá? Então, pessoal, nesse caso, a gente viu até agora divisão de monômios. Então, eu preciso encontrar um único monômio para depois fazer essa divisão. Então, a gente pode observar aqui que menos 27a² b² e aqui mais 7a² b², eles têm a parte literal igual. Então, quando a expressão tem partes literais iguais, a gente pode fazer a simplificação. Então, vamos primeiro simplificar essa expressão em um único monômio e depois a mesma coisa a gente faz aí com 10ab e também 6ab. Então, como a parte literal, ou seja, as letras são exatamente iguais, eu posso juntar os coeficientes. Então, eu devo 27 e tenho 7, eu vou dever 20. Então, menos 20, a² b². Ó, copiei igualzinho a parte literal, igual estava aqui anteriormente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra expressão. Então, ó, eu devo 10ab e tenho 6ab. Então, se eu devo 10 e tenho 6, eu vou dever 4. Então, menos 4ab. Agora que eu já tenho dois monômios, eu consigo fazer, então, a divisão. Eles pedem para dividir esse por esse. Então, montando aqui, como que a gente faz a divisão, lembra? Primeiro eu faço os coeficientes e depois... Primeiro eu faço os coeficientes, depois eu faço a parte literal. Então, aqui eu fiz, né? Menos 20 dividido por menos 4, sinais iguais vai dar positivo. 20 dividido por 4 dá 5. Agora, lembrando que eu faço letra por letra. A² menos 4 menos 1, né, que é o expoente do A de cá. 4 menos 1 é 3, então por isso que ficou a terceira. E aqui eu tenho b² e aqui eu tenho só o b, quando não tem expoente é 1, né? Então 2 menos 1 dá 1. Então aqui fica b elevado a 1 ou só o b mesmo. Então essa é a resposta do exercício 6 da lista da última aula. Então agora a gente vai começar com a nossa aula de potência. Para a gente começar com a nossa aula de potência, a gente vai lembrar de duas propriedades. A primeira propriedade é potência de potência. O que seria isso? Aquela que a gente tem uma potência e outra potência em cima dela. Lembra como a gente resolvia? A gente copia a base, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, eu faço 3, nesse caso, vezes menos 2. Então, a base, que é o 4, vai continuar. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Lembrando da regrinha de sinal aqui. Então, essa é a propriedade. Se a gente faz ela com números, a gente também pode fazer ela com letras. Então, eu coloquei aqui, no lugar do 4, o B. A mesma coisa, eu vou copiar o B e vou multiplicar os expoentes, então vai ficar B elevado a menos 6. Próxima propriedade, vou abrir aqui, é a propriedade da distributiva. Aqui, pessoal, eu vou distribuir o meu expoente, tá bom? Então, distribuindo esse expoente aqui, eu tenho 3 elevado a 2 vezes 6 elevado a 2. Então, eu posso aplicar a distributiva aqui. Isso é válido tanto na multiplicação, também na divisão, tá? E a gente deve fazer o mesmo quando a gente tem letras e monômios. Então, nesse caso, ó, o 3 poderia representar o 4 para mim e o B o 6. Então, eu vou pegar esse 5 e vou fazer a distributiva do expoente aqui. Então, vai ficar 4 elevado a 5 e b² elevado a 5. Aqui eu fiz a regrinha que a gente já conhece, que a gente viu no slide anterior, e eu peguei 4 elevado a 5, resolvendo, a gente tem esse resultado.
tá? Então, a gente precisa dessas duas propriedades para a gente fazer os nossos exercícios. Então, como é feito, então, a potenciação de monômios? Vamos lá para um exemplo. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, um parênteses aqui indica que tudo isso daqui está ao quadrado. Então, eu vou elevar o menos 2 ao quadrado e o a ao quadrado também ao quadrado. Então, lembrando que aqui, como a gente tem a ao quadrado e ao quadrado aqui, eu multiplico os expoentes. Primeira propriedade que eu falei para vocês hoje. Então, 2 vezes 2 é 4. E agora eu pego menos 2 e elevo ao quadrado também. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, o resultado é 4a à quarta. Mais um exemplo a gente tem aqui. Então, eu tenho todo esse monômio elevado ao cubo. Então, vamos distribuir o cubo aqui entre eles. Então, primeiro vai ficar a ao quadrado elevado ao cubo, né? A gente multiplica os expoentes. Então, eu tenho a sexta. B, como não tem expoente, elevado a 1 vezes o cubo. 1 vezes 3, a gente tem 3. Então, a parte dos literal a gente já terminou. Falta agora o coeficiente 7, que também tem que ser elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo é 343. Então, a gente tem esse seguinte resultado. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente relembrar um pouco de volume. Lembra que o volume, pessoal, de um paralelepípedo, por exemplo, é comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, aqui, como é um cubo, todas as arestas têm as mesmas medidas, a gente vai indicar, né, comprimento vezes largura vezes altura, que nada mais é do que a aresta elevado ao cubo. Então, é importante que a gente lembre isso. O volume de um cubo é a aresta, o valor da aresta elevado ao cubo, certo? Como que eu resolvo isso aqui? A gente já viu. Eu vou pegar o 3 elevado ao cubo e o a ao quadrado elevado ao cubo. Multiplicando aqui os expoentes, a gente tem a sexta. E 3 ao cubo é 27. Então, a gente tem esse resultado como volume do nosso cubo. Certo, pessoal? Então, é isso na aula de hoje. Peço que vocês me entreguem as atividades. E um abraço a todos e até a próxima aula. Bons estudos!